Eu quero perguntar para uma fumante se a lei federal, antes da gente ir para o INCA, se a lei federal, já existe uma lei federal que prevê isso que a Carmen colocou aqui, que haja respeito aos fumantes e aos não fumantes. Por que então uma lei estadual? O que acontece é o seguinte, vocês repararam na diferença de tom de conversa entre o começo da reportagem e o final da reportagem? O começo da reportagem fala do problema do tabagismo, o fumante como sendo uma pessoa que precisa de tratamento. O tabagismo é uma doença e ela tem que ser tratada, e é disso que se fala a lei federal. Ela proíbe o fumo em ambiente fechado, que é diferente da lei de São Paulo, que a lei de São Paulo proíbe o fumo embaixo de toldo não é ambiente fechado. Ela proíbe propaganda, ela proíbe a venda de cigarro para menores de idade, ou seja, ela toma uma série de medidas, inclusive o Brasil é pioneiro na questão das imagens horripilantes, que tem que ser mesmo em maço de cigarro. Eu que sou fumante, eu tenho que conviver com o Mickey, com a Baratinha, com todo mundo, porque a criança não pode chegar perto do cigarro. Mas a lei federal também deixa para o restaurante e para o bar a opção, se quiser colocar vedação ou não. Não, e o cliente, a lei é muito clara. Se tiver lugar para fumante, tem que ter um fumódromo vedado e com exaustão adequada. Mas exatamente agora, isso. O mais importante poderia participar daquele ambiente, agora, o mais segundo a lei importante federal. disso tudo, que é o problema da lei de São Paulo, é o seguinte: o fumante, de repente, de doente, ele passou a ser um agressor. Então, tem algumas coisas da lei de São Paulo que, por exemplo, para o não fumante não faz a menor diferença se existe um fumódromo numa empresa ou não. Porque o não fumante não entra no fumódromo da empresa. Para o não fumante não faz a menor diferença se o fumante está fumando na chuva ou se ele está fumando embaixo de um toldo. Não faz diferença para a saúde do fumante. Já para o fumante, ele virou um pária, ele tem que parar na base da humilhação, e isso vai contra todas as técnicas modernas de tratamento, porque assim, o tabagismo é uma doença, tem um número, está aqui. Toda doença que é classificada, ela tem um tratamento que tem que ser feito. E essa forma de lidar com o fumante vai exatamente na contramão de toda a medicina moderna de como lidar com um transtorno, que é o transtorno causado pela nicotina. Eu vou para a resposta, então, do INCA. A gente entende perfeitamente que hoje em dia não se tem mais o que discutir, né? Está na classificação internacional de doença, tabagismo é uma doença, ponto passivo. Então, como toda doença, merece um tratamento. O que está acontecendo em São Paulo é realmente uma discriminação exagerada com o indivíduo fumante. No entanto, a discussão sobre fumante passivo e o fumante ativo é uma discussão que, por enquanto, não tem fim. Eu, na minha prática médica, estou habituado a ver pessoas com asma, com bronquite, dentro de uma casa onde o pai ou a mãe ou alguém fuma, e que no momento que ele tem consciência de que aquilo está prejudicando o aparelho respiratório da pessoa, a criança ou o adolescente melhora os seus sintomas e chega até a curar dos seus males. Existem relatos até de animais de estimação que ficam doentes por causa do ambiente familiar com o fumo. O que o senhor diz a respeito? É exatamente o que a gente vê na prática diária. Tem um estudo feito em Toronto que mostra uma coisa incrível com crianças entre 7 e 10 anos de idade, onde a otite média, que é uma inflamação crônica no ouvido, né, acontece 87% por conta do cigarro que estava sendo utilizado pela família dentro de casa. Quer dizer, além disso, nós temos outros tipos de doenças que a gente sabe que você não pode comprovar, mas que, sabiamente, se o indivíduo convivia com alguém que fumava, é ponto passivo. Bom, temos uma participação das ruas, uma pergunta para os deputados. Vamos assistir? Eu sou Leonardo Fernandes, jornalista. Acha errado vender cigarro em padaria, lanchonete? O governo devia proibir a venda de cigarro nesses estabelecimentos? Deputado Fernando Chucri. Eu gostaria de primeiro só colocar rapidamente algumas coisas, questionar algumas coisas que foram colocadas aqui por diversos participantes. Primeiro, quando foi dado o exemplo pelo Denis da questão da picanha, a diferença da picanha e da fumaça do cigarro é que o cidadão que está sentado na mesa ao lado da minha não vem e coloca a picanha dentro da minha boca, ao contrário do fumante que
expele a fumaça e seguidamente você é obrigado... Eu, por exemplo, eu vejo muito claramente, eu não sou fumante, para deixar bem claro em primeiro lugar, e sofro muito, sempre sofri em São Paulo com essa questão mesmo em ambientes que existiam espaços específicos para fumantes. Posso dar o exemplo de um espaço muito específico que nós temos aqui na Câmara. Na Câmara dos Deputados nós temos esses fumódromos, aquele pequeno ambiente que parece um aquário, que é um ambiente de 4 metros por 4 metros aproximadamente, com exaustor bastante potente. E lá no cafezinho da Câmara, onde nós temos um restaurante atualmente, são 2 ambientes distintos. No ambiente onde está o tal do fumódromo, é claramente, você entra naquele ambiente e você sente o cheiro de cigarro imediatamente. É muito claro isso, não existe para quem não fuma, isso é absolutamente claro. Eu acho que fica muito claro nesse exemplo que eu estou dando. Com relação ao risco de 1 a 23 que a OMS está dando, a OMS também coloca que o fumo passivo é a 3ª maior causa de mortes evitáveis no mundo. A própria OMS reconhece que o fumo passivo, dados que foram colocados numa reportagem que está aqui nas minhas mãos. Então, mesmo o risco sendo de 1 a 23, e o risco pode ser 1 ou pode ser meio até, eu não gostaria de me expor a esse risco e não gostaria de expor os meus filhos também a esse risco. Tenho filhos pequenos, frequento ambientes coletivos e acho que, de qualquer maneira, que a legislação de São Paulo não é excessiva. Essa é a minha opinião pessoal. Eu respeito a opinião de todos aqui, não é excessiva porque ela não proíbe o fumo, ela simplesmente restringe a utilização do cigarro em ambientes fechados. Até porque, mesmo a legislação federal exigindo espaços específicos para fumantes e não fumantes, o que a gente vê na prática, na maioria absoluta desses locais, é uma improvisação absoluta, onde você pega e coloca uma divisória de 1,20 m e fala, daqui pode fumante, daqui para lá não pode, pode fumar. Então, é uma questão que eu acho que repito, essa lei não é abusiva, não tira a liberdade de ninguém, apenas restringe os espaços onde o fumante pode se utilizar do seu problema e não é uma questão também de tratamento. Essa lei não tem absolutamente nada a ver com o tratamento. O tratamento é uma coisa, o tabagismo é uma coisa que tem que ser tratada, o governo tem que oferecer ferramentas para que a pessoa que tiver interesse... A Convenção Quadro existe. Mas são eu coisas sei que distintas, todos estão ansiosos para responder, mas antes disso eu preciso dar a palavra do deputado Pompeu de Matos sobre a colocação do nosso jornalista ali nas ruas. Ele perguntou se os cigarros deveriam ser vendidos em padarias, por exemplo. Primeiro eu quero cumprimentar a todos, especialmente o deputado Chucre, e dizer, o telespectador também, dizer que o cigarro tem uma série de restrições e pode propor mais uma restrição, não tem problema. De não ser vendido, por exemplo, em padaria, esse não é o problema. A questão é o que estão criando em torno do debate do cigarro. Estão criando, assim, uma verdadeira guerra. É uma fobia. Tem gente que daqui a pouco um vai se engalfinhar com o outro, vai haver briga, vão se matar por conta dessa situação que estão criando, especialmente em função dessa lei do ex-ministro da Saúde e hoje governador de São Paulo, José Serra. Veja bem, quando uma regra, uma lei estimula que um denuncie o outro, que um acuse o outro, isso é muito ruim para o país. Aliás, Goebbels era especialista nisso, no tempo do Hitler, de um denunciar o outro, que o outro era não sei o quê, não sei como. É porque a multa é do estabelecimento, não é? Não é de quem for pego fumando dentro do restaurante, por exemplo. Mas aí um denuncia o outro, que denuncia o outro, que acabar o estabelecimento sofrendo as consequências. Esta lei, ela não é razoável. Ela não tem o mínimo de sensibilidade. Porque, veja bem, se tem uma série de restrições contra o cigarro no país, a lei, na verdade, na prática, ela está proibindo o cigarro em bares. Então, tu sai à noite, tu não pode fumar em lugar nenhum, porque não vai ter um bar para te fumar. Não tem como. Então, ela está transformando o cidadão que fuma em cidadão de segunda classe. É um tratamento, inclusive, desumano a esse cidadão. Isso é inadmissível. Isso é fatalmente inconstitucional. Eu acho até que, como debate, o governador Serra botou o bode na sala. Se ele queria botar o bode na sala, ele conseguiu. Mas uma lei dessa não tem como subsistir. Em qualquer país do mundo, a razoabilidade... Aliás, o mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós mesmos moramos nos meridianos. Poucos moram no extremo norte, poucos moram no extremo sul. Então, o que precisa nessa hora é equilíbrio. Quem quer fumar, fuma, cria um ambiente para ele fumar. Quem não quer fumar, não fuma, cria um ambiente para fumar. Aí tu vai dizer, não, mas no bar é assim, não vai nesse bar. Vai naquele outro bar onde veda. Onde é vedado o espaço para o fumante,
daquele que não fuma. Escolha teu bar.